Mais uma vez, que alegria! Você aí e nós aqui. Nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Estamos aqui no programa Vida Pura no canal da Telmídia. Que alegria! Já deixou o like? Já se inscreveu? Já vai compartilhando, hein? Mais pessoas precisam. Nós estamos na série Consequências da Pornografia. Muita gente que precisa ver isso. Você está achando que na sua igreja ninguém vê pornografia? Pois existem pesquisas recentes que dizem que mais de 80% dos homens, sem contar as mulheres, estão consumindo pornografia. E são pessoas que frequentam a igreja regularmente. Sabe qual a consequência que nós vamos falar hoje? Adultério. Então não perca. Assista a vinheta mais bonita do YouTube e fica com a gente. E aí, Davi Nascimento, como você tá? E aí, Felipe Bentley? Tudo bem? Graças a Deus, e você? Tudo bem, graças a Deus. Mais um ano aí que já se iniciou. Graças a Deus. O tempo tá passando rápido. Graças a Deus. E o trabalho vai avançando e nós estamos aqui. Amém. Mais um programa. Davizão, recentemente, né, não faz tanto tempo assim, você gravou uma série de programas falando sobre adultério, né, trazendo uma exposição mais detalhada de Provérbios capítulo 5. Fica aqui a sugestão para você, depois desse programa, ir lá acompanhar a outra série de programas onde o Davi falou sobre adultério, de acordo com a visão de Provérbios capítulo 5, ok? Você precisa assistir, tá bom? Hoje nós vamos trazer outro lado do adultério e nós vamos começar lendo o texto de Mateus capítulo 5, a partir do verso 27. Davi, muitas mulheres, principalmente esposas, antes de eu ler o texto, chegam para nós e fazem a seguinte pergunta: meu marido consome pornografia, então ele está vivendo em adultério? Ele está adulterando? Vamos ver o que o texto diz. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Bom, quando a gente olha assim para o texto, a gente vê que Jesus ele foi bem radical, digamos assim, bem enfático, não sei. Mas o que o texto quer dizer? Significa o seguinte: eu olhei para a mulher, achei ela bonita, não tô cego, vi que ela é bonita. Fiz essa constatação, mas desviei o olhar, segui a minha vida. Eu adulterei com ela no meu coração? Não. Mas eu vi a mulher. Eu sei quem ela é. E aí eu fico imaginando como eu poderia estar com ela. Na hora que eu tô com a minha esposa tendo relação sexual, aí, puxa vida, eu penso na fulana. Então, é como se eu pegasse ela e guardasse no meu coração e começasse a fantasiar de diversas maneiras diferentes. Eu adulterei com ela? Sim. Eu adulterei com ela. Meu marido assiste pornografia. Ele está adulterando? Sim. Ele está trazendo toda essa fantasia, todo esse desejo de estar com aquela e com a outra mulher. Está trazendo isso para dentro da relação. E, principalmente, Davi, o que eu enxergo, né? Eu vou fazer uma separação aqui agora. Nós lidamos com pessoas, Davi, que, por exemplo, estão no processo. Tiveram uma queda, pecaram contra o Senhor. Foram lá, imediatamente, né? O primeiro episódio que a gente gravou dessa série nova aqui... Sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Entenderam que pequei. Foram lá, se arrependeram, pediram perdão a Deus. Esses homens estão vivendo em adultério? Para mim, não. Né? Eles ali consumiram a pornografia? Consumiram. Sentiram prazer, tiveram orgasmo, mas foram lá e se arrependeram. O que eu considero esse adultério? Um monte que vem aqui no Vida Pura, que a esposa fala assim: o meu marido não aceita ajuda. O meu marido não admite que tem problema nessa área. Ele falou que já parou.
Ele falou que já parou. Que vai parar. Nunca mais ele vai ver pornografia. É. Ele prometeu pra mim que nunca mais. É. E aí ele continua. Esse tá vivendo em adultério. O outro não tá vivendo em adultério. Teve um problema? Teve. Mas de fato, com o coração sincero, numa busca de quebrantamento diante de Deus, confessou o seu pecado. Por que é bom frisar isso? Porque senão aqui parece que a gente tá dando uma margem, né? Porque o adultério é uma cláusula pro divórcio. Então tem muita mulher que fala assim: meu marido tá vendo pornografia, então eu vou me divorciar. Já vai por esse lado. Não é isso que a gente tá dizendo. Existe um caminho de restauração, existe perdão, existe tanta coisa que a gente faz aqui no programa de renovação da mente. Tanto que, né, Davi, toda segunda-feira que a gente tem reunião de aconselhamento do programa de renovação da mente, tem a sala das esposas, onde elas são aconselhadas, acompanhadas, tratadas nas suas mágoas e nas suas feridas. Enquanto o marido lá está sendo tratado na sala dos homens. Então, feita essa distinção, nós sabemos que a pornografia, uma das consequências do consumo de pornografia é o adultério, porque os homens ficam de fato cauterizados, não querem mais a esposa, ficam fantasiando com outras mulheres, não admitem que tem um problema, não se arrependem e por aí vai. A pornografia, vamos começar pelo seguinte raciocínio, né? Porque as mulheres, elas vêm muitas vezes também com uma motivação de querer saber já se tá em adultério ou não tá, como você diz, para ser motivo para divórcio ou não. Mas por quê? Porque no coração, muitas vezes, não vamos generalizar, dizer que é em todos os casos, muitas vezes a motivação não é nem por causa de Deus. E essa é a chave que precisa também ser enfatizada. A pornografia é um adultério? É. Mas ela é um adultério, em primeiro lugar, contra Deus. Porque a pornografia, ela é uma transgressão do padrão primeiro de Deus para a sexualidade. Porque se pornografia fosse adultério só no caso de casados, logo eu poderia ser solteiro e dizer: então esse pecado eu não estou cometendo. Só que a pornografia, ela é um adultério até para o solteiro, porque ele está adulterando contra Deus. Tiago 4 vai falar que aquele que faz amizade com o padrão desse mundo é adúltero diante de Deus. Qual é o padrão desse mundo, senão um padrão pornificado, um padrão pornográfico? Então, primeiro, a pornografia por si só ela já é um adultério, mesmo o cara não estando casado. Então, essa já responde enfatizando, porque ela é um adultério primeiro contra Deus. Quando o homem olha para uma outra mulher, o cara casado agora, que ele olha para uma outra mulher, ele precisa também entender que antes dele estar pecando contra a esposa dele, ele está pecando contra Deus. E olha só o que Deus diz sobre o adultério, né? O que a palavra de Deus diz sobre o adultério. Vou citar um texto, Felipe, que talvez não é o texto mais citado. Legal. Porque vai falar, o que a palavra de Deus diz sobre o adultério eu já sei, né? O Vida Pura já usou o texto de Mateus, como o Felipe usou. Provérbios 5 deu uma série de uns 4, 5 programas aqui. Vou citar então agora um texto que quase ninguém usa. Lá em Malaquias, capítulo 2, né? Malaquias só é conhecido para texto de dízimo, né? Mas Malaquias fala de outros assuntos, tá? Sim, uma baita exortação. Malaquias capítulo 2, versículo 13 diz o seguinte: a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Deus simplesmente nem recebe oferta. E digamos que assim, Deus não vai falar só de oferta de dinheiro. Deus não recebe nada daquele que está entregue ao seu adultério. E esse cara que, precisa de ajuda. Deus não vai... Então, talvez esse cara é um pastor, porque tem muitos pastores nessa condição, infelizmente. Talvez esse cara é um ministro de louvor. O texto está dizendo que Deus não recebe nada de você, meu irmão. Nossa. Por estar nessa situação. Esse é um dos textos mais pesados e talvez um dos mais negligenciados dentro desse contexto do adultério, né?
Então imagina, Deus não recebe nada de você. E Deus tá falando aqui que ele é testemunha desse adultério. Ou seja, é aquela coisa de... Cara, quando você adulterou contra a sua esposa, seja se envolvendo fisicamente com uma mulher, ou emocionalmente no seu coração, como Jesus diz, cobiçando e tudo mais, você fez isso diante de Deus. A sua mulher pode não ter visto, mas Deus viu. Deus sempre vai ver o pecado que a gente cometeu, mesmo que seja aqui. E eu espero que esse programa sirva para você que está assistindo se arrepender. Porque se você se encaixa nessa situação do cara que agora tá um arrependimento sendo gerado em você e você enxerga que o que você viveu até hoje foi um adultério, se arrependa. Se arrependa. Nós estamos trazendo de fato essa mensagem, o texto bíblico, porque nós queremos que você se arrependa. Existe um caminho de restauração, né? Eu não sabia que o Davi ia ler Malaquias agora. E você me fez lembrar de uma experiência que eu tive, Davi, já na igreja, como pastor. Eu preguei um dos sermões mais difíceis da minha vida, usando o texto de Malaquias, porque ele fala muito de... Fala até de fofoca, de divisão, e o povo... Cara, foi logo depois de Esdras, Neemias ter toda aquela restauração pós-exílio Babilônia. Então eles leram a lei, eles se comprometeram, e não passou tanto tempo assim para as coisas já terem ido por água abaixo de novo. Aí vem o profeta Malaquias e traz essa palavra tão profunda. E aí quando ele fala sobre isso, porque era Israel entregue à infidelidade conjugal, copiando as práticas pagãs dos outros povos, trazendo isso para dentro da nação, e tantas exortações a respeito do que era o sexo, de não se envolver com outros povos, né, casamentos mistos, mas Israel sempre falhando no contexto sexual. E Deus dizendo assim, olha, eu sou testemunha do compromisso, da aliança que vocês fizeram, você com a sua esposa. Deus é testemunha da aliança que você fez com a sua esposa. Deus é testemunha. Se arrependa. Se arrependa. Aproveita o tempo que se chama hoje para se arrepender. Jó capítulo 31, versículo 1 diz o seguinte: fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. De novo, Jó 31, 1. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. E é isso que você precisa fazer, meu amado. Ou minha amada, minha irmã que também está assistindo, está vivendo na mesma coisa. Você precisa viver diferente. Faça esse acordo com os seus olhos. Mas não tente fazer isso na força do seu braço. É só a graça do Espírito Santo que pode te capacitar a, de fato, fazer um acordo com os seus olhos e não olhar com cobiça para outras pessoas e não guardá-las no coração para adulterar com elas aqui dentro. É preciso um caminho de restauração. E esse caminho de restauração nunca é sozinho. Olha aí o Davi aqui. Agora, Davi, estamos prestes, mano. Estamos prestes a completar 7 anos de caminhada. 7 anos. Próximo programa, se eu não estou falando besteira, mas tenho quase certeza, hoje ainda não, no próximo já sim. Cara, 7 anos. E o quão abençoado eu fui de ter te conhecido e a gente trilhar esse caminho junto. É certo que você já era o vida pura, já estava aquela coisa de andar em liberdade, mas já tinha andado com outras pessoas, tinha andado com o Cid, tinha andado com o Beto, tinha andado com outras pessoas. Sozinho ninguém sai desse buraco. Você é um testemunho disso agora, aqui e tantos outros. Então é isso, galera. Se arrependa no seu coração. Que essa palavra tenha entrado para você. Porque esse texto de Malaquias e esse de Mateus é profundo, mas ele é famoso. Jesus falando em Mateus aqui, que foi o texto que eu abri, é famoso o texto. Todo mundo meio que... eu já sei. Agora, quando você traz um texto esquecido, porque a galera não costuma muito citar Malaquias, dificilmente você chega na igreja e o pastor fala, vamos pregar em Malaquias, né? Na hora da oferta. Só pra oferta. Na hora do dízimo, abre direto. Mas aí você me fez lembrar de uma própria experiência que eu tive em quão profundo é esse livro. Obrigado. Amém. Mais alguma coisa? Nada. Então a galera que está assistindo vai lá no Instagram do Vida Pura e conheça o programa de renovação da mente. Faça a sua inscrição e venha caminhar conosco.
Nós temos reuniões ao vivo de aconselhamento em grupo, com sigilo absoluto. Todo o material que você precisa para viver a sua restauração através dos exercícios neurológicos baseados na Bíblia, que vão tratar a parte neural do vício e a parte do pecado no seu coração. Vai lá no Instagram que você vai ter todas as informações. Da mesma forma que se você for na descrição do vídeo, você vai clicar no link do streaming da Telmídia e vai ter todas as informações do melhor streaming cristão que nós temos, que existe. Pode ter certeza disso, são filmes, séries, desenhos. O pessoal da Comev, que trabalha com isso já há tantos anos, agora com material de extrema qualidade em formato streaming. Combinado? Esteja conosco toda sexta-feira às 20 horas, horário de Brasília, ou a qualquer outro horário que você vier aqui no canal da Telmídia para acompanhar todo o conteúdo de todos os programas. Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Até o próximo encontro. Tchau.